Imagine estar preso em uma espera interminável, onde cada sinal de afeto parece promissor, mas nunca se concretiza. Pense em quantas vezes você já sentiu que estava quase lá, quase sendo escolhido, quase sendo amado, quase sendo a prioridade. Mas esse quase nunca se transforma em algo real. E se eu te dissesse que isso não é acaso, nem distração, nem confusão emocional, mas sim uma estratégia? Uma manipulação fria, calculada e, o pior, socialmente aceita. Hoje você vai descobrir as 15 técnicas que as mulheres usam para manter os homens em espera, segundo Paul Elam, um dos nomes mais influentes do movimento masculino contemporâneo. Sob a lente crítica da Red Pill, este vídeo não é apenas mais um alerta, é um convite à lucidez, um chamado para você enxergar além da superfície, além das desculpas e da ilusão de reciprocidade. E o mais importante, a última técnica que vamos revelar é sem dúvida a mais poderosa e destrutiva de todas. E provavelmente, você já foi vítima dela sem perceber. Se você já foi o cara legal esperando uma chance, o melhor amigo sempre disponível, ou o talvez na vida de alguma mulher, então este vídeo vai te impactar profundamente. Antes de começarmos, inscreva-se agora no canal Black Pill Feminina, deixe seu like, comente e compartilhe com quem precisa acordar. As revelações que você verá aqui podem mudar radicalmente sua forma de enxergar os relacionamentos e abrir seus olhos para dinâmicas que até hoje você ignorava. Paul Elam, cofundador do site A Voice for Men, denuncia essas estratégias com clareza cirúrgica. Mas vamos além. A crítica Red Pill aqui não romantiza a masculinidade tradicional, nem se ilude com soluções simplistas. Nós buscamos as raízes ocultas do jogo emocional, o que está por trás da vitrine de promessas e meias-verdades. Você já ouviu falar em isca e espera? É quando uma mulher demonstra certo interesse, só o suficiente para manter um homem por perto, sem nunca consumar esse interesse. Como uma pescadora habilidosa, ela lança a isca, mas nunca recolhe a linha. Paul Elam descreve isso como um comportamento sutil, mas devastador. Manter o homem emocionalmente investido, sem nenhum compromisso real. E o mais assustador? A sociedade não só tolera isso, como ensina e reforça. A narrativa popular de que homem deve insistir, homem deve conquistar, transforma essas técnicas em armadilhas invisíveis. Você já pensou por que elas continuam fazendo isso? E por que tantos homens caem? E quando isso acontece, o que sobra? Um homem cansado, inseguro, emocionalmente drenado que investe energia, tempo, atenção e muitas vezes dinheiro, tudo em troca de migalhas de atenção e falsas promessas. Mas o jogo não para por aí. O que você verá a seguir é ainda mais perturbador. Se você está assistindo até aqui, comente. Já vivi isso na pele. Agora me diga, quantas vezes você foi mantido em espera por alguém que jamais teve a intenção real de estar com você? Vamos continuar. Agora você vai entender como essas técnicas não apenas se perpetuam, mas são aperfeiçoadas com o tempo. E lembre-se, elas não são aplicadas de forma consciente por todas as mulheres, mas os efeitos são os mesmos, devastadores para os homens que vivem na ilusão da esperança. A segunda técnica é o que Paul Elam chama de zelo intermitente. Funciona assim. Ela alterna momentos de extrema atenção com longos períodos de silêncio ou frieza. É o calor e gelo emocional. Um dia, ela te manda mensagens carinhosas, te elogia, faz você se sentir único. No outro, some, não responde, age com desdém. O cérebro masculino, condicionado à lógica, tenta entender. E quanto mais tenta, mais se prende. O reforço intermitente é uma técnica estudada até em psicologia comportamental, e mulheres intuitivamente aprenderam a usar isso para manter homens ligados emocionalmente, sem dar nenhuma garantia. A terceira técnica é o uso do privilégio da ambiguidade. Ela nunca diz com todas as letras que quer algo sério, mas também nunca diz que não quer. Você está sempre em uma zona cinzenta. Frases como, vamos ver no que dá. Não estou pronta agora, mas gosto de você. Preciso me encontrar primeiro. São clássicas. O homem se torna um servo da esperança, acreditando que, com o tempo, ela vai mudar.
Mas o tempo é justamente o que ela está usando contra ele. A quarta técnica é o chamado espelho de expectativa. É quando ela projeta no homem os próprios desejos dele. Se ele quer uma parceira leal, ela finge ser exatamente isso. Se ele sonha com família, ela finge ter os mesmos valores. Mas tudo é temporário, performático, um reflexo manipulado daquilo que ela sabe que ele deseja. Ellen alerta sobre isso no capítulo 6 de seu livro Men, Women, Relationships, quando afirma que as mulheres modernas aprenderam a se adaptar ao que o homem quer ouvir, até o momento em que ele se entrega por completo. E é nesse momento que entra a quinta técnica, a falsa vulnerabilidade. Ela compartilha histórias tristes, traumas passados, medos, não para criar conexão verdadeira, mas para gerar empatia e ganhar tempo emocional. O homem, ao vê-la como frágil, se sente protetor, necessário, até insubstituível. Mas isso é apenas um escudo que esconde a verdadeira intenção. Não deixar ele ir embora, mesmo sem oferecer nada concreto em troca. Agora pense, quantas vezes você achou que estava construindo algo verdadeiro, quando na verdade estava sendo cuidadosamente mantido no banco de espera? Se você se identificou até aqui, comente. Agora tudo faz sentido. Estamos apenas começando a desvendar esse jogo silencioso. E o mais perturbador é que essas técnicas não dependem de manipulação ativa. Muitas vezes, são comportamentos internalizados, ensinados de forma sutil pela cultura, pela mídia e até por conselhos entre amigas. A Red Pill Crítica nos convida a olhar para além da superfície e enxergar o padrão, o script, o sistema. A sexta técnica é o uso estratégico de rivais. Ela menciona outros homens com frequência. Pode ser um ex, um amigo, um cara legal que sempre ajuda ela, ou até um novo colega de trabalho. Nunca de forma direta, mas sempre o suficiente para ativar no homem a sensação de competição. Esse gatilho, descrito por Paul Elam no capítulo 9, página 137 de Men Women, Relationships, é um dos mais eficazes. Nada prende mais um homem emocionalmente do que a ideia de que ele pode perder uma mulher que nunca foi dele. É cruel, mas eficaz. A sétima técnica é o reforço social. Ela se cerca de aprovação externa. Postagens no Instagram com frases ambíguas, fotos provocantes, mensagens subliminares. Ela quer que você veja e pense que ela tem muitos pretendentes. A insegurança gerada reforça sua disposição em esperar mais, lutar mais, se sacrificar mais. Tudo isso sem qualquer comprometimento da parte dela. A oitava técnica é o recalibramento emocional contínuo. Quando percebe que você está se afastando, ela reaparece com gestos pontuais. Um carinho, uma lembrança, uma mensagem inesperada. O suficiente para te puxar de volta. Como afirma Elan na página 162, mulheres emocionalmente treinadas aprendem a administrar a distância exata entre o interesse e a ausência, para manter o homem eternamente conectado. A nona técnica é a piedade planejada. Quando confrontada, ela se vitimiza, chora, diz que está confusa, que tem medo, que você é bom demais para ela. Tudo isso para desviar a responsabilidade. O homem, ao invés de cobrar postura, passa a oferecer compreensão. E mais uma vez, ela ganha tempo. Tempo emocional, tempo de poder, tempo para manter ele no modo espera. A 10ª técnica é o sexo como moeda emocional. Não estamos falando de relação física consumada, mas da sugestão, da promessa, da antecipação. Ela cria tensão sexual, mas nunca resolve. Usa roupas provocantes, toques sutis, insinuações. E depois se afasta. O homem se torna refém da possibilidade. E nessa prisão da expectativa, ele continua disponível. Você começa a entender agora por que muitos homens perdem anos esperando uma resposta que nunca virá? A Red Pill Crítica denuncia esse comportamento não para gerar ódio, mas para despertar consciência. E consciência é o que liberta. Se você ainda está aqui, comente. Não serei mais opção. Chegamos agora às últimas 5 técnicas. E como eu prometi no início deste vídeo, a última é a mais poderosa e perigosa de todas. É ela que define se um homem será eternamente manipulado ou finalmente desperto.
Mas antes vamos entender como as armadilhas continuam se aprofundando. A 11ª técnica é o vínculo de responsabilidade emocional. Ela começa a envolver você em pequenas obrigações afetivas. Não há um relacionamento oficial, mas ela já espera que você a escute, que a aconselhe, que esteja presente nos momentos difíceis. Aos poucos, você se sente responsável por ela, como se tivesse o dever moral de ficar, mesmo sem receber o mínimo de reciprocidade. Paul Elam alerta no capítulo 12, página 191, que muitos homens confundem empatia com comprometimento, e é aí que se perdem. A 12ª técnica é a punição silenciosa. Quando você questiona, cobra ou demonstra frustração, ela simplesmente some. Não responde. Some das redes sociais. Some da conversa. Isso ativa no cérebro um tipo de ansiedade relacional, semelhante à abstinência. Você se sente culpado, inseguro, tenta reparar algo que nem sequer causou. Essa ausência é a punição, e você aprende que, se quiser manter contato, precisa aceitar o jogo. Uma chantagem emocional sofisticada, e quase sempre imperceptível. A 13ª técnica é o cultivo de narrativa do destino. Ela começa a plantar ideias de que, talvez vocês tenham algo especial, que as coisas vão acontecer quando for a hora certa, que há uma conexão entre vocês que ela nunca teve com ninguém. Isso cria no homem uma ilusão de predestinação, como se ele estivesse vivendo um romance adiado, e não um desinteresse disfarçado de poesia. A 14ª técnica é o reflexo do progresso. De tempos em tempos ela dá sinais de avanço. Convida para sair, faz planos vagos, diz que está pensando sobre vocês dois, mas nunca concretiza. É como se desse um pingo de água no deserto, só o suficiente para o homem continuar caminhando. Elam descreve isso como a simulação de esperança, no capítulo 14, páginas 225 a 229. É cruel, porque o homem acredita que está avançando, quando na verdade está andando em círculos. E agora, a 15ª técnica, a mulher metáfora. Ela se torna símbolo de algo que você quer alcançar: estabilidade, amor verdadeiro, futuro em paz, família. Não é mais sobre ela, é sobre o que ela representa, e por isso você aceita tudo, tolera tudo, perdoa tudo. Você já não espera por ela, espera pelo que ela te faz sentir. Essa é a prisão definitiva, quando você confunde uma mulher com um destino. E é aqui que a Red Pill crítica grita: acorde. Ela não é seu propósito. Ela é apenas um espelho distorcido do que você acredita precisar. E enquanto você acreditar que é ela quem vai preencher seus vazios, você será mantido em espera, como muitos outros. Se você chegou até aqui, comente: despertei para o jogo. Compartilhe este vídeo com quem ainda não entendeu esse ciclo. Se inscreva agora no canal Black Pill Feminina e ative o sino para continuar acessando conteúdos que desconstroem mitos e revelam a verdade por trás dos jogos emocionais. Assista agora aos 2 vídeos que estão na tela final. O primeiro revela por que as mulheres perdem o interesse após conquistar o homem. O segundo mostra os padrões femininos ocultos na cultura de relacionamentos modernos. Eles complementam este conteúdo com revelações que vão te deixar ainda mais lúcido. Você não é uma opção. Você é alguém que merece clareza, não confusão. Escolha acordar.